tema é intensificação de pastagens. Como é de conhecimento de todos os senhores, cada vez mais a agricultura vem pressionando a pecuária em nossa região, acho que de modo geral no Brasil inteiro. E com certeza a aplicação de tecnologias, entre elas a intensificação de pastagens, com certeza é uma ferramenta que ajuda os senhores no aumento da produtividade, seja ela em arrobas por hectare ou em litros de leite por hectare. E para tratar desse tema tão importante, nós convidamos aqui uma palestrante, já convidamos inclusive ela para a AgriShow desse ano, mas devido à agenda muito cheia dela, ela não pôde vir, mas trouxemos ela para esse momento. Uma palestrante que muitos de vocês acompanham nas redes sociais, que tem mais de 87 mil seguidores, que através de uma linguagem fácil, com muita didática, tem passado a todos que acompanham ela na internet, uma linguagem simples de como é feito e como deve ser feito um bom manejo de pastagens. Sendo assim, eu gostaria de convidar aqui a professora Janaína Matucelo, da Universidade Federal de São João del Rei, para falar com a gente. Muito obrigado, professora. Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui. Não conhecia Rio Verde, então fiquei muito contente com o convite para poder estar participando aqui com vocês. E vou falar de um assunto pelo qual eu tenho, acho que a maior paixão na minha vida, né? Depois do meu marido e do meu filho, claro, né? Que é manejo de pastagens, né? Então eu fiquei muito contente com o tema que foi proposto. Agradeço a organização desse evento maravilhoso, né, pelo convite para eu estar aqui falando para vocês um pouquinho hoje sobre intensificação de pastagens, né? Então talvez eu vá quebrar aqui com vocês alguns paradigmas sobre isso. Vocês estão numa região aqui que estão extremamente pressionados pela lavoura, né? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: só vai ficar na pecuária quem efetivamente souber fazer pecuária. Não vai caber, não vai ter mais espaço no nosso país para uma pecuária. Não posso chegar aqui, tá vendo? Vou querer ficar perto de vocês aí, não posso. Ó. Não vai sobrar espaço no nosso país por uma pecuária feita de forma amadora. Nós precisamos nos profissionalizar. Tá? Então, isso necessariamente vai passar pela intensificação de pastagens. Quem já me ouviu em outros momentos, ou quem acompanha nas redes sociais, sempre me ouve falar 3 frases. Eu sempre repito essas frases insistentemente. E não é a frase pronta, aquela que a professora quer colocar uma marca. É porque eu efetivamente acredito nisso que vai ser colocado aqui para vocês. Pasto é lavoura. Essa é a primeira frase. Se a gente não acreditar que o pasto tem que ser trabalhado como uma lavoura, como outra qualquer, a nossa pecuária não tem rentabilidade. Não é possível que a gente não tenha mais espaço para aquela história de abrir novas áreas, que o boi é um animal honesto, que sempre vai me dar lucro. Isso acabou, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Então, pasto tem que ser tratado como lavoura. A segunda frase, que eu sempre uso, né, nós temos até um livro que tem esse título: Seu dinheiro é capim. Eu costumo brincar que tudo que eu tenho na vida eu devo a capim, né? Porque quando eu saí da faculdade, eu saí com um pacote completo, né? Diploma, marido e filho. E desde sempre eu trabalhei com plantas forrageiras, com manejo de pastagens. E para você que é pecuarista, você não vende capim, mas você vende arroba, você vende leite, que veio do capim. Então, se você não entender que o bem mais precioso que você tem dentro da sua fazenda é o capim, você não entendeu nada de se fazer uma pecuária mais barata. Por quê? No pasto é mais barato. Se você tem uma capacidade, tá, de fazer o processo, né, pastoril dentro da sua cerca de uma forma eficiente, não tem outra atividade, você não vai conseguir colocar no confinamento, principalmente agora, de uma forma mais barata. Então você tem que ser eficiente, porque se a gente chega, pessoal, isso aí é um negócio impressionante. Quando a gente vai em congresso internacional, quando a gente apresenta os nossos dados de produtividade dos nossos capins, os gringos piram com o número que a gente coloca lá. Eu chego para o camarada e falo que eu tenho um capim Mombaça que produziu 32 toneladas de matéria seca por hectare ano. O cara pira, porque o dele não produz nem 8. Capim tropical, as nossas braquiárias, né?
Nosso mombaça, zuri, o miage, o paredão, são plantas extremamente produtivas. Quando a gente tomar o manejo dessas plantas, a gente nada de braçada. O que a gente precisa fazer é domar essas plantas. Tem que colocar aqui na rédea curta, porque ela vai te entregar um resultado fabuloso. Porque os nossos capins tropicais, essas nossas plantas africanas, eu não sei se a maioria de vocês sabe, tá? Mas as nossas plantas, essas que a gente usa, elas não são plantas nativas. O nativo é a nossa grama Mato Grosso aí, que aparece quando o nosso pasto está degradado. Essas plantas são africanas. Existe um programa de melhoramento genético dentro da Embrapa e em várias empresas que melhoram ainda mais essas plantas para você, pecuarista. Então, quando a gente consegue domar essas plantas que estão acostumadas a muita luz, a muita temperatura, algumas inclusive a pouca água, nós vamos nadar de braçada. Então, o que o pecuarista precisa entender é que a grande transformação da fazenda está necessariamente em aprender a manejar bem os seus pastos. E eu vou mostrar para vocês aqui com dados que não adianta trocar genética, não adianta você investir alto em reprodução se você não sabe manejar pasto. A forma mais barata que você tem de conseguir resultado na fazenda em menor intervalo de tempo e melhorar seus índices com menor custo é manejando bem seus pastos. Porque não é gasto. Quando você usa o seu dinheiro para melhorar suas pastagens, não é gasto, é investimento, porque tem uma diferença muito grande nisso daí. Então, é mais ou menos disso que nós vamos trabalhar hoje. Então, essas 3 frases, eu queria que vocês, ao longo aqui da explanação, eu não estou conseguindo apontar. Eu queria que vocês, ao longo da explanação, tivessem ela em mente, porque eu gostaria que vocês também fizessem disso aqui uma filosofia dentro de cada uma das fazendas. Pasto é lavoura, dinheiro é capim e no pasto é mais barato. Então, vamos lá. O que nós vamos abordar aqui? Vou fazer uma breve introdução, vamos falar dos objetivos com a intensificação, como manejar para conseguir aumentar a produção e vou mostrar para vocês alguns resultados de trabalhos, alguns cases aí de sucesso, para vocês verem que realmente manejar bem os pastos funciona e tem o retorno. E vamos terminar com umas considerações finais. Então, vamos lá, vocês devem estar se perguntando, o que é intensificar? Intensificar é trabalhar com altas doses de adubo, é eu trabalhar com altas taxas de lotação, é eu dividir os meus pastos em um monte de piquete, muita cerca, isso é intensificar, é irrigar, isso é intensificar. Se eu disser para vocês que não, vocês vão acreditar em mim? Não, mas você vem aqui falar de intensificação de pastagem e está me dizendo que eu não preciso fazer nada disso? Eu sempre aprendi que eu tenho que pressionar ali o meu pasto para falar que eu tenho um pastejo intensificado. Se ela chega para mim e fala que tem uma taxa de lotação de 5A por hectare, e ele chega para mim e fala que tem 2 UA, o meu primeiro pensamento qual é? Ela é boa pra caramba. Ela tem 5A por hectare. Esse número não quer dizer nada. Nossa, professora, eu adoro falar de taxa de lotação, adoro saber quanto que é a taxa de lotação da fazenda. Você está me dizendo que esse número não quer dizer nada? Estou dizendo que taxa de lotação sozinha não quer dizer nada. E se esse 5A por hectare dela estiver passando fome? Se eu não tiver capim para alimentar essas 5 unidades de animal por hectare e o ganho de peso dele estiver fantástico e a minha fazenda suporta 2 UA, quem dita a taxa de lotação não é você, pecuarista. Quem dita a taxa de lotação é o seu pasto. É isso que você precisa entender. Quanto que a sua fazenda suporta? Essa é a pergunta de 1 milhão. Todo mundo me faz essa pergunta, todo dia eu recebo essa pergunta. Professora, quantos boi cabem na minha fazenda? Não sei. Eu preciso saber quanto você produz de capim. A primeira pergunta não tem que ser essa. Quantos boi cabem na minha fazenda? A primeira pergunta é, qual é o potencial de produção de capim da minha fazenda? Só a partir disso é que eu consigo estimar a taxa de lotação. Então, a intensificação, ela vai ter essa definição aqui, pessoal. É qualquer ação que você faça dentro da fazenda, que você aumente a produção de forragem, aumentando com isso a produção animal. Se eu tenho uma taxa de lotação de 1 unidade animal por hectare e subir para 1,2 de um ano para o outro, eu já intensifiquei. O que eu precisei fazer para subir 0,2 UA por hectare?
talvez um descanso, uma divisão, uma calagem, uma suplementação. Então, todas essas estratégias que você vai usar em conjunto ou apenas um, já é intensificação. Ninguém vai sair, estou falando aqui de questões sustentáveis financeiramente, ninguém vai sair de 2 UA por hectare para 5 sem gastar muito dinheiro. Não vai. Então, você pode sair de 2 unidades animal por hectare para 2,2, no ano seguinte você vai para 2,5, isso nada mais é do que um planejamento para intensificação. Tá? Só que assim, eu sou o tipo de pessoa que o meu copo está sempre meio cheio, eu sou extremamente otimista. O que vocês pecuaristas têm feito pelo nosso país é um negócio que tem que ser aplaudido de pé, mas é mais fácil o povo jogar pedra. É impressionante. Tá? Nós estamos melhorando muito. Vocês têm sido responsáveis por a gente melhorar demais as nossas produtividades. Nesse gráfico aí, vocês estão vendo que a gente está produzindo mais, melhor, em menor espaço de tempo e com muito mais eficiência. Porque nós estamos aumentando nossa lotação, aumentando nossa produtividade e diminuindo consideravelmente nossas áreas. Então, nós estamos conseguindo, nós não, vocês estão sendo extremamente efetivos. E é por isso que eu falo, a nossa pecuária é um desastre. A gente tem muito que melhorar, tem, mas nós já melhoramos um tanto que vocês nem imaginam. Vocês já trabalharam muito para poder melhorar. Nós temos uma pecuária completamente diferente do que a gente tinha 20 anos atrás, e daqui a 5 anos ela vai ser diferente do que ela é hoje. A pecuária está mudando e vocês vêm acompanhando essa mudança. Tá? Então, essa pressão que a gente sofre de área de lavoura, ela vai ficar cada vez pior. Vai permanecer na atividade quem se qualificar. Eu costumo dizer que o conhecimento liberta. O conhecimento é um insumo mais barato que você pode botar dentro da sua fazenda e que vai te dar maior retorno. Só que o conhecimento sem aplicação não quer dizer nada. O conhecimento liberta e a aplicação do conhecimento que transforma. Eu não quero voltar aqui na Tecnoshow em abril para falar as mesmas coisas e nada ter mudado na fazenda de vocês. Alguma coisa tem que ter mudado. Porque senão não adianta vocês estarem aqui. Tecnologia existe para ser utilizada. Tecnologia existe para transformar a sua realidade. Tá? Então, isso é extremamente importante. E vocês têm feito isso. Porque o gráfico mostra para a gente que nós estamos produzindo em menores áreas e com melhor eficiência. A pressão em cima de vocês pecuaristas, ela vai ficar cada vez maior. Só para vocês terem uma ideia, nos próximos 30 anos, vocês vão ter que produzir 12% a mais de carne, com 15% menos de área, com 20% de desempenho de peso de carcaça, veja bem, com 160% a mais de produtividade por área. A nossa taxa de lotação, ela vai ter quase mais do que dobrar, mais do que dobrar. Nós vamos ter que, nos próximos 30 anos, trabalhar com média dentro desse país de 3,5 A por hectare. Nós vamos ter que, média. Hoje a nossa média é de 1 unidade animal por hectare, que é um número ruim. E nós temos potencial para melhorar, porque os nossos capins nos dão essa capacidade de melhorar. E isso aí, o que vai acontecer? Nós vamos economizar 253 milhões de hectares de área. Essa é a pressão que vocês têm. Vai ficar na atividade quem conseguir atender a essas demandas. Senão não vai ficar. Tá? É ruim ter que falar isso, mas isso aí é verdade. Então, quando a gente fala de uma pecuária, e quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando de sustentabilidade social, econômica e ambiental. E aí tem uma pressão enorme, né, em cima da pecuária, porque o pum da vaca polui, porque a pecuária desmata, e essa confusão toda. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, e só quem está na atividade sabe disso. Acho que a maioria vai entender. Não existe fazenda verde, tá? Não existe fazenda verde que está no vermelho. Se você não tem uma atividade pecuária lucrativa, sua preocupação é pagar as contas. Você não vai preocupar primeiro com isso aqui. E só quem está aqui dentro do meio é que sabe do que eu estou falando.
E vem uma pressão enorme para a gente fazer o contrário. Para que você se preocupe com essas questões, mas o que está acontecendo? Como é que está o processo de sucessão dentro das fazendas? Nós precisamos conversar sobre sucessão. Quem está ficando? Você acha que seu filho, vendo a sua fazenda, se arrastando, sem sustentabilidade econômica, ele vai querer ficar na atividade vendo seu sofrimento? Não vai. Então, você tem que entregar um negócio rentável muito melhor do que o que você recebeu. Esse é seu compromisso. E é possível fazer isso, gente. Tá? Então, a sustentabilidade ela tem que ser pensada nos seus 3 pilares. Então, eu boto a minha fazenda, né, no azul, tiro ela do vermelho e aí eu começo a trabalhar nas outras vertentes. Então, quando a gente fala num processo de intensificação, a produtividade ela tem que ser avaliada, né, de acordo com a disponibilidade dos fatores de produção. E quais são eles? Terra, trabalho e capital. E aí eu vou dizer um negócio para vocês. Quanto mais escasso, haja visto o preço. Quando me falaram aqui do preço do hectare na região de vocês, eu me assustei. Eu me assustei. Que é assim, acho que é 1/10 do que está na minha região. Mas também eu só tenho morro, né? Eu cheguei aqui ontem, eu estou achando que eu estou no mar verde, que eu consigo ver o horizonte. Na minha terra eu não vejo o horizonte. Eu só vejo o sol meio-dia, porque ele está bem em cima da minha cabeça. Fora isso, ele está atrás de algum morro, né? Porque é uma região muito amorrada. Né? Então, está escasso. Não adianta vocês me falarem que não está. Aqui está escasso. Então, vocês precisam ser extremamente eficientes. Porque quanto mais escasso, né, mais caro isso vai se tornar e você precisa ser mais eficiente. Então, quando você aumenta a produtividade do seu rebanho, obviamente, você aumenta a produtividade da sua terra em arrobas por hectare, a produtividade do trabalho e do seu dinheiro. Você dilui isso. Então, você precisa ser eficiente. Para você trabalhar com 1 unidade animal por hectare, você gasta a mesma mão de obra que se você trabalhar com 2, e isso é verdade. Então, você tem que diluir esse valor de mão de obra trabalhando numa área do mesmo tamanho, mas com o maior número de animais. Então, o uso de tecnologias... E se eu falar para vocês assim, ó, um capim novo que chegou no mercado, uma formulação nova de adubo que está chegando no mercado, uma ração um pouco mais específica para as diferentes épocas do ano, isso tudo é tecnologia. Gente, tecnologia não é eu colocar especificamente uma ordenha robotizada dentro da fazenda. Não é eu ficar trabalhando com um animal que tem um colarzinho que vai abrir o coxo específico para ele. Isso aí é cereja do bolo, tem muita coisa antes disso. Nós precisamos fazer muita coisa antes desse processo. Então, a gente fica achando que tecnologia é só aquelas coisas high-tech, que você tem que ter computadores e não sei o quê. Não. Uma nova cultivar forrageira que chegou no mercado é uma nova tecnologia que você pode ser usada. Então, isso aqui é fato, isso é dado, tá? As propriedades mais tecnificadas, elas são mais produtivas. Ou seja, as propriedades que avançam, que andam junto com o conhecimento. O conhecimento ele é muito dinâmico. Tá? Então, as Embrapas, as universidades, os centros de pesquisa como esse aqui da Comigo, têm gerado tecnologia para vocês. Não pensa que é fácil. É uma coisa que me dói muito. Né? Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Me dói muito alguém chegar e falar assim, porque você é professora universitária, você fica sentada lá no seu gabinete e você não está aqui com o pé na bosta todo dia e tal, você não sabe o que é viver da pecuária. Vocês não sabem também o que é ter que gerar tecnologia e depois eu ver vocês tentando resolver um problema que nós já resolvemos. Porque, de alguma forma, essa tecnologia não chegou para vocês. Isso é o que mais me dói. Os sistemas de difusão de tecnologia no Brasil, eles estão sucateados. Não chega. Sorte de vocês aqui que vocês têm uma cooperativa que pode gerar os conhecimentos e transmitir num dia como esse aqui. Então, a gente tem trabalhado, assim como vocês, duramente para resolver os problemas da nossa pecuária. E isso, eu não tenho problema nenhum em dizer isso aqui para vocês, é algo de que eu me orgulho muito. Me orgulho muito de trabalhar pela pecuária brasileira, que eu acho que é um setor, um dos mais importantes do nosso país. O professor Moacir Cortes, que é uma das minhas maiores referências na área de pastagens, ele falou, isso no encontro lá da Scott Consultoria, que o conceito de intensificação é muito difundido entre pecuaristas de uma maneira errada. Intensificar é você definir o fator que limita a sua produção. O que te atrapalha? É ali que você tem que atuar.
minha mão de obra está ruim, a minha equipe não acredita no processo, é nisso que eu tenho que trabalhar. A minha pastagem não está boa, então eu tenho que fazer uma adubação, uma análise de solo, eu tenho que fazer uma divisão. O que está atrapalhando o seu sistema? É minha aguada que está muito longe? Eu não uso aguada natural, não tenho bebedouro? Então, você tem que chegar lá no problema. Mas, para você saber qual é o problema, você tem que conhecer a sua fazenda. Tem que estar tudo na ponta do lápis. Certo? Então, nós vamos discorrer sobre um planejamento da fazenda e sobre a estratégia de manejo aqui para a gente aumentar a produtividade. O processo de intensificação, ele vai passar necessariamente, gente, pelo planejamento. Então, eu tenho que traçar um plano para alcançar um objetivo. O que eu quero? Tá? Então, o que acontece? Planejar é uma atividade de gestão. Você tem que fazer, mesmo que você não goste. Então, contrata alguém para fazer isso junto com você. Mas é imprescindível que você faça essa gestão. Tá? Então, tem que definir. O objetivo com o planejamento é que a gente consiga, então, definir ações para atingir um estado desejado do futuro. Isso é planejamento. A gente vai pensar a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, nós vamos estabelecer metas. E isso é importante, porque as metas elas vão variar em função dos recursos disponíveis e dos fatores condicionantes. Por exemplo, sistema de integração lavoura-pecuária é um sistema fantástico, mas na minha região eu não tenho a facilidade de usar como vocês têm. Por quê? Não é mecanizável. É uma região muito dobrada, eu tenho morro demais. Eu não consigo fazer uma integração lavoura-pecuária com a facilidade que vocês conseguiriam aqui na região. Então, a minha meta não pode ser uma meta que vai levar isso em consideração, porque ela não é alcançável. Então, eu preciso descobrir o que é uma meta alcançável para o meu sistema de produção. Então, quando eu não estabeleço alguma meta que eu quero, eu deixo de definir o que a gente quer, onde queremos e em quanto tempo. Você tem que estabelecer prazo para você atingir o objetivo. Isso, talvez seja o grande cerne do planejamento. Então, a meta, ela tem que ser mensurável e específica, tem que ter tempo e tem que ser alcançável. Porque senão não adianta, senão eu vou ficar só sonhando, vai ser impossível realizar. Eu quero chegar a 5 UA por hectare. Tá, e daí? Qualquer um quer. Eu quero trabalhar com 10 UA por hectare nas águas no meu sistema irrigado. Tudo bem, mas como é que você vai fazer isso? Vamos estabelecer um prazo, qual o tempo que eu vou demorar para conseguir atingir essa meta. Por exemplo, uma meta completamente errada. Talvez seja a primeira que muitos de vocês têm. Aumentar a taxa de lotação na fazenda. Quantos de vocês querem aumentar a taxa de lotação? Ter mais boi por hectare? Muitos de vocês querem isso. Essa meta está errada. Não é assim que vocês têm que pensar. O que vocês têm que pensar para o trem funcionar? Aumentar em 50% a lotação do meu pasto de capim-mombaça, braquiária eu penso depois, tá certo? Durante o próximo período das águas. Você não vai resolver isso na fazenda inteira. Você tem que estabelecer um prazo, não estabelecer aqui, próximo período das águas. Eu mensurei, eu quero aumentar em 50%. Eu tenho quero passar aí para 1,5. É isso aí que eu vou fazer. O que eu tenho que fazer no meu capim-mombaça? Eu vou ter que adubar ele. Então, eu já vou planejar essa adubação, vou fazer uma análise de solo na estação anterior, vou ver quanto que vai precisar, vou ver se precisa de mão de obra qualificada para me ajudar nesse processo, vou pegar o resultado da análise de solo e vou investir no meu pasto de capim-mombaça. A meta está atingida? Tá. Agora eu vou partir para outra. Se eu conseguir passar de 1 para 1,5, ano que vem talvez eu consiga para 2, para 3, para 4. E assim eu vou, mas eu estou estabelecendo um tempo. Então, a meta não pode ser simplista. Ela tem que ser uma meta que te dê um prazo para você conseguir. Tá? Então, como fazer isso daí? Primeira coisa é definir objetivos claros e bem definidos. Não vai ficar também viajando aí, porque senão você não consegue. O objetivo com a intensificação, na sua fazenda, ele tem que ser, produzir de forma mais eficiente, rentável e sustentável. E eu falo financeiramente. Aumentar uma taxa de lotação de 1 para 2 unidades de animal por hectare é fácil. Taca adubo nos meus pastos lá, compro animal, coloco. Consigo fazer isso? Não necessariamente. Vai se pagar? Para cada R$1 que você está investindo em adubo, você tem que botar R$5 para animal. Você tem mais bicho para poder comer? Tudo isso tem que entrar na conta. Você tem de onde tirar esse material? Você tem uma genética boa para trazer? Tudo isso tem que entrar na conta. Não é tão simples assim.
Porque se você adubar e não tiver boca para comer, meu filho, é prejuízo. Aí você vai sair falando para todo mundo que adubar pasto não compensa. Esse é o problema. Que tem que saber fazer. Né? É engraçado que pecuarista contrata alguém para fazer reprodução, faz IATF, pecuarista contrata alguém para formular as rações. Quantos contrata alguém para ajudar a manejar pasto? Poucos. Mais da metade das nossas áreas de pastagem estão produzindo muito abaixo do que deveriam, do que poderiam. Sabe por quê? Todo mundo acha que sabe manejar pasto. Todo mundo acha. Essa é a última coisa. Quando a arroba do boi cai, primeira coisa que você para de fazer é adubar pasto. Estou falando mentira? Ninguém fala nada, né? Fica todo mundo quietinho. Primeira coisa que você faz é parar de adubar pasto. A primeira coisa que você negligencia quando aperta são suas pastagens. Meu filho, é a forma mais barata de você pôr arroba no seu boi. É ali que você tem que fazer. É ali que você tem que investir. Porque se está ruim, a sua melhor relação de troca está no pasto. A melhor relação de troca que você tem é no pasto. Tem que manejar seu pasto bem manejado. Principalmente quando o preço da arroba está ruim. Porque é a forma mais barata que você tem. Para você não perder dinheiro, tá? Agora a gente está no momento do ciclo, sim, perturbador, né? O negócio é extremamente complicado, né? Mas o ciclo, ele é um ciclo. Quem está na pecuária há muito tempo sabe que ele sempre vai girar dessa forma. Temos que conhecer o ciclo pecuário também para a gente fazer o nosso planejamento, tá? Então, o pecuarista que já ultrapassou essa barreira, eu costumo dizer que para a pecuária ser eficiente, nós temos que ultrapassar duas barreiras. Se a gente tiver entre elas, tá? Se a gente tiver nesses dois limites, você já está fazendo muita vantagem e o negócio já está bom para você, que é o pasto rapado e o pasto passado. Nós precisamos trabalhar dentro dessas duas linhas. Se eu não tenho um pasto rapado, se eu não tenho um pasto passado, e eu estou falando isso aí para o ano todo, tá? Nas águas, a tendência é que ele fique passado, na seca, que ele fique mais rapado. Se eu consigo trabalhar dentro dessas duas linhas, a pecuária já está sendo muito mais eficiente do que você pode imaginar. Então, nós vamos falar aqui de manejo de altura, essas coisas todas, mas se você estiver aqui entre o rapado e o passado, já é uma boa vantagem. Então, tem que fazer o planejamento para que você não saia dessas duas linhas. Isso aí é importante, tá? Então, o planejamento, ele vai variar de acordo com o tipo de sistema que você usa. Primeiro, você precisa fazer um planejamento financeiro que tem que estar muito bem feito para você saber aonde você vai investir, tá? Para você saber o que economicamente é viável para você. Se eu colocar 1 tonelada de nitrogênio, tá? Não estou falando nem de ureia. Se eu colocar 1 tonelada de nitrogênio no Mombaça e falar para vocês que ele responde linearmente, ele vai embora. O céu é limite, vocês acreditam? Até 1 tonelada ele vai embora, não intoxica não, ele vai produzindo, vai produzindo. Agora, isso compensa? Eu consigo pagar essa conta? De jeito nenhum. Na minha região, por exemplo, a dose econômica de nitrogênio na cria é 25 quilos de nitrogênio. Se eu colocar 26, a conta não fecha. E essa dose vai variar aqui na região de vocês. Eu não sei quanto está chegando o adubo para vocês. Então, essa conta você tem que fazer. Qual é a dose econômica para que você consiga ter rentabilidade no seu sistema? É isso. Por isso que eu digo, quem vai ditar o número de animais que você tem na fazenda não é você, é o seu capim. É a sua produtividade que dita o número de animais. A pergunta tem que ser inversa. Quanto de capim eu tenho para saber quantos animais eu vou colocar? Planejamento nutricional, principalmente no que diz respeito à água seca. O planejamento técnico é muito importante que a gente tenha uma tecnologia dentro da fazenda, né, que possa responder aos anseios do pecuarista, mas que, sobretudo, ele seja viável financeiramente. Planejamento de equipe, estava conversando isso hoje. Se a sua equipe não acreditar no processo, não anda. Não anda. Então, não adianta você, como dono, estar aqui acreditando que você pode melhorar se a sua equipe não confiar no processo. Então, o treinamento de equipes é primordial. E o planejamento forrageiro que tem que ser feito ao longo do ano. Porque eu vou contar um segredo para vocês, não gostaria que vocês contassem para ninguém, só entre nós. Todo ano tem seca, tá? Todo ano tem seca. Isso é novidade para alguém? Todo mundo sabe que tem.
Nós precisamos fazer um planejamento para pensar nessa época de escassez de forragem. A questão é, todo ano tem seca, você está preparado para ela? Então a gente tem que se preparar, tá? Porque nós temos 2 fazendas para trabalhar ao longo do ano. A de água e a de seca, que são 2 fazendas completamente diferentes, não é? São 2 fazendas diferentes, com lucratividade diferente, com desempenho desses animais diferente. Então, a conta só tem que fechar. Você tem que juntar as 2 fazendas e na sua safra você tem que ter lucro, tá? Então, os planejamentos mais comuns, né? Naquela fazenda aguenta 5 cabeças por alqueire, essa fazenda não pode passar de 1 cabeça por hectare. Isso é errado, porque tudo pode ser transformado, desde que você tenha tecnologia e queira fazer essa transformação, tá? Então, aquela fazenda, ela suporta 5 cabeças por alqueire em que época? Na chuva, na seca, quando? Eu tenho que conhecer a fazenda, eu tenho que saber a produtividade de capim ao longo de todos os meses do ano, para que eu tenha, a partir da distribuição de forragem, eu consiga ter o meu ajuste de lotação, ou a minha suplementação. Como que eu vou mexer com isso? Se eu não conheço a produção, porque você pergunta, né, para o pessoal que faz agricultura, o agricultor que faz a pecuária na safrinha é diferente. Acredito que muitos de vocês aqui sejam assim, tá? Mas o cara que faz só a pecuária, se você chega para o pecuarista, ele sabe exatamente qual foi o custo de produção de uma saca de soja, tá? O agricultor sabe quanto produziu a saca de milho, ele tem tudo isso. É muito difícil o pecuarista saber exatamente o custo de produção de uma arroba, tá? Se eu pergunto quanto custou a tonelada da silagem que o cara fez, ele sabe. Ele não sabe quanto custou a tonelada do mombaça ou do marandu dele. Ele não sabe quanto custa a tonelada de capim na fazenda. Ele não faz essa conta, mas tem que fazer. Essa conta é primordial para que você consiga saber aquela frase para o São Moacir Costa, aonde o calo está apertando, onde é que eu posso melhorar, tá? Então, de forma geral, nós vamos ter 2 fazendas, já falei para você a das águas da seca, tá? Então, é as barreiras que eu falei para vocês, não ter o pasto passado e não ter o pasto rapado. Temos que trabalhar aqui dentro dessas 2 linhas. Se a gente conseguir fazer isso, é porque a gente está acertando no planejamento. Porque não rapa e porque não passa. Ah, pasto passado é melhor do que pasto rapado, né? Os 2 são ruins. Mas se você tiver que escolher um mesmo, é melhor você ter o passado do que você ter o rapado, claro. Tá? Mas o passo passado eu vou mostrar para vocês também, que gera muita perda de desempenho que vocês não veem, tá? Então, a má gestão do seu recurso forrageiro, ela vai trazer como consequência a má gestão do seu recurso financeiro. Por quê? O seu dinheiro está ali no capim. Tá? Então, tem que saber que você tem que gerir bem seus recursos forrageiros para gerir o seu recurso financeiro. Então, essa é a barreira que a gente tem que romper. Eu preciso trabalhar entre o pasto rapado e o passado. Quando eu conseguir fazer isso, aí sim nós vamos ter, nas 2 épocas do ano, uma pecuária competitiva. É incrível, né, como a gente fala de pecuária 4.0, o pessoal falando aí que tem que ter um monte de coisa, um monte de tecnologia. Gente, somente 4% das áreas de pastagens no Brasil utilizam calcário. Vocês acreditam nisso? Só 4% das áreas de pastagem utilizam calcário e 2,5% dos nossos 165 milhões de hectares utilizam adubo. Vocês já imaginaram, quando a gente começar a tratar os nossos pastos como lavoura, onde é que nós vamos parar? Pensa nisso. E é por isso que a gente sofre esse monte de pressão internacional. Porque nós temos condição de voar e nenhum outro país do mundo tem interesse que a gente faça isso. E aí começa, como diz o pessoal lá do Nordeste, eu morei no Nordeste um tempo, a emprenhar a nossa população pelos ouvidos, falando que nós somos o grande vilão do meio ambiente, que a gente desmata, que a gente não sabe produzir. Se o cara está fazendo desmatamento ilegal, ele resolve com a justiça. Mas o tanto de coisa que vocês estão fazendo aí de forma legalizada e lutando contra o mercado, que você não dita nem o preço do produto que você está colocando lá. Pergunte se alguém quer fazer isso. Você não consegue nem botar preço no seu produto, você fica na mão do mercado. Será que alguém quer fazer esse tipo de trabalho? Não quer. Então tem pressão internacional enorme para que a gente não cresça.
E a nossa população, que a gente está recebendo, vocês como pecuaristas, é fogo amigo. O próprio povo brasileiro acha que o agro polui, que a gente não sabe fazer as coisas direito, que desmata. O país que mais preserva no mundo somos nós. Os caras vivem aqui aprender como fazer. E eles ficam metendo pau no que a gente tem feito. É um negócio impressionante, né? E por que a gente não consegue se defender? Porque vocês estão trabalhando, vocês estão ocupados demais para ficar fazendo discurso ou falando qualquer coisa. Então, é um negócio impressionante. Então, a gente ter 4% das nossas áreas que usam calcário, você imagina se a gente começar a usar. Quando a gente começar a manejar pasto, o que não vai ser? Nós vamos virar uma potência da pecuária. E o objetivo é esse mesmo. Eu costumo dizer, eu não sei quem que me acompanha, e eu vou dividir isso aqui com vocês. Todo mundo tem sonho, né? E sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, nós vamos sonhar grande. O maior sonho da minha vida profissional, certamente eu não vou realizar, mas eu vou continuar sonhando até o último dia da minha vida. O maior sonho da minha vida profissional é que não haja nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil. Eu acordo todo dia, gerando conteúdo, estudando, para poder fazer vocês acreditarem comigo nesse sonho. Eu não tenho nenhum hectare de pastagem degradada. Porque eu não tenho nenhum hectare de terra. Tá? Então, se vocês não acreditarem comigo, eu não realizo meu sonho. Quem tem que me ajudar na realização do meu sonho são vocês. Se vocês não acreditarem junto comigo, eu não vou conseguir realizar. É por isso que eu todo dia acordo querendo dizer para vocês, pelo amor de Deus, vamos recuperar as áreas de pastagem que estão degradadas. Porque é melhor para vocês financeiramente e realizo meu sonho. Para a minha vida não vai mudar, né? Nada, eu não tenho nenhum hectare de pastagem. Ô, gente, falaram para mim que está acabando meu tempo, eu estou na metade. Então, vamos lá. Manejar pasto é um trem difícil demais. Sabe por quê? Porque é um processo muito antagônico. Se você sentar lá no seu pasto e ver o que seu gado vai estar escolhendo, folha, não é? Gado não gosta de folha? Adora comer uma folhinha nova, então uma beleza, não é? Só que a bendita da planta, ela precisa de folha para sobreviver. Como é que você faz isso? Tem que deixar a folha para a planta e dar folha para o gado. Então, é um processo muito difícil que você tem que equilibrar a produção e o consumo. Esse é o segredo do manejo de pastagens. É você conseguir equilibrar boca de bicho com produção de capim. Quando você consegue fazer esse equilíbrio aqui, aí você tem uma pecuária competitiva. Tá? E aí eu vou dizer para vocês aqui outro segredo que eu vou contar só para vocês que estão nesse evento aqui hoje. Tá? Qual é o segredo do manejo de pastagens da pecuária brasileira? É fazer o básico, extraordinariamente bem feito. Não inventa moda. Faz o básico, feijão com arroz. Aí você vê um produto novo que chegou no mercado, você vê um negócio, você quer usar tudo para poder melhorar e não sei o que. O cara não põe calcário. Então, não é fazer o extraordinário mal feito, é fazer o básico extraordinariamente bem feito. Entenderam a diferença? Se você fizer o básico extraordinariamente bem feito, manejar bem seus passos, você consegue ter resultado positivo. Então, esse diagrama ele é muito interessante, porque ele mostra o que é um resumão enorme do que é manejo de pastagens, tá? Então, vamos lá, eu tenho os recursos, o meu solo, que eu fiz adubação, fiz tudo bonitinho, correção, o meu clima que é favorável, eu vou fazer plantio lá no período das águas, não vou plantar na seca. E escolhi um capim bom lá, peguei uma semente de qualidade, beleza pura. Cresceu, não é isso? Primeira fase de crescimento. Forragem, então, foi produzida. Essa forragem que foi produzida, obviamente, que ela tem que ser consumida. Ela tem que ser consumida pelos animais. Essa é a etapa de utilização. Depois que ela é consumida, ela ainda tem que ser convertida. Nós temos, então, uma série de passos que a gente pode perder eficiência. Tá? Eu posso perder eficiência aí e chegar lá no final, aproveitando muito pouco daquilo que eu gastei. O que vai acontecer aqui? Se eu fizer tudo bonitinho, se eu plantar com a melhor semente, com o melhor adubo, arrumar um tratorista dos bons, fizer um negócio com um bom preparo do solo, tudo perfeito, o máximo que eu vou conseguir de eficiência, considerando uma escala de 0 a 100, é de 5%. 5% da minha eficiência que vai voltar para o meu bolso está nessa primeira fase, que é a agronomia da coisa, plantar capim. Isso a gente já sabe fazer. Se eu fizer tudo certo, 5%.
Se esse gado, tá? Eu vou pular uma fase do meio aqui. For de genética boa pra caramba, só animal de cabeceira. Se eu fizer tudo bonitinho, o máximo que vai dar é 15% de eficiência. Certo? Onde é que estão os outros 80%? Aqui, ó. Na utilização. Como que a gente chama essa etapa de pastejo, vulgarmente falando? Manejo. 80% da sua eficiência de produção em sistema pasto está no manejo. Não adianta trocar capim a cada 5 anos, isso não cabe. Ficar reformando pastagem a cada 3, 5 anos, 4 anos é a média do Brasil. Ficar reformando pasta a cada 4 anos para trocar o capim, porque você viu um capim bom, tal, ou então ficar trocando genética de gado, vai resolver só 20% do que você precisa. Os outros 80% é manejo. Quando você não resolver manejo, não vai melhorar fazendo. Isso é dado científico, baseado em um monte de experimento que mostra que o manejo é a chave do sucesso. Então, numa escala de prioridade, o que esse diagrama está contando para a gente? Tá? É mais importante manejar pasto, colher de forma eficiente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para a gente fazer um paralelo. Se eu chegar com um prato de sopa e te der um garfo, o seu consumo vai ser péssimo se eu entregar para o seu colega aí do lado uma colher. Você prefere comer sopa de garfo ou você prefere comer sopa de colher? De colher. Quando você entrega um pasto ruim para o seu gado, ou muito rapado ou muito alto, você está dando para ele sopa, está dando para ele sopa com garfo para ele comer. Então, onde você tem a oportunidade de manipular é o seu pasto, entregar para o gado uma estrutura de pasto que seja suficiente para ele poder expressar a sua habilidade de consumo. O animal se desenvolveu num processo de coevolução com essas plantas. Eles se dão muito bem, um precisa do outro. Então, o manejo é a chave do sucesso. Não adianta trocar capim, adubar capim, se você não sabe colher o capim que foi produzido, e quem vai colher é o seu gado, tá? E tem muita coisa que impede a gente de fazer uma pecuária mais competitiva. Nós temos várias lendas que assolam a nossa pecuária e que o conhecimento já nos mostrou que a gente precisa acabar com elas, tá certo? Primeiro, esse é o mais difícil, tá? Vocês já fizeram isso, alguns continuam fazendo, vão fazer ainda. Deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo. Tem uma forma nova, você acabou de fazer uma forma, você vai e deixa esse pasto dar semente, você fecha ele e deixa ele dar semente. O tanto de dinheiro que você perde com isso. Nós estamos lançando um livro agora que chama Seu Pasto é Lavoura. Nós trabalhamos uns dados e colocamos nesse livro uma tabela para mostrar para vocês o quanto de dinheiro vocês perdem quando vocês deixam um pasto sementear antes do primeiro pastejo. Isso é uma coisa que a gente precisa acabar. Não tem necessidade. Isso valia quando as sementes eram de baixa qualidade, mas hoje as empresas vendem semente de boa qualidade e não tem mais necessidade disso. Capim não precisa de adubo, o próprio gado aduba o capim. Isso é outra coisa que a gente precisa acabar. Precisa sim, porque o solo acaba. É um recurso finito, não fica lá até acabar, não. Pasto alto é pasto bom. Eu recebo um monte de foto de pecuarista num pasto de capim zuri com 1,80 m, tá? Não é bom. E não vou ter tempo, eu acho, para mostrar isso aqui para vocês. Outra coisa, usar Arla 32, ureia líquida, quando você não faz adubação de base. São essas coisas que são muitas lendas que assolam a nossa pecuária e que impede a gente de fazer uma pecuária competitiva, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz o manejo para a gente intensificar as nossas áreas de pastagens? Tá? A taxa de lotação sozinha, ela não quer dizer nada, eu já falei isso para vocês. Então, vamos parar de preocupar só com ela. Esquece esse trem. Vamos começar a preocupar com a capacidade de suporte. O que é capacidade de suporte? É a relação entre demanda, boca, e oferta. Eu tenho que saber o quanto que eu produzo de capim, para só depois saber quanto de gado eu posso colocar. Tá? Então, o índice zootécnico que você, pecuarista, tem que ter em mente não é taxa de lotação, é capacidade de suporte. Então, vamos mudar isso. Vamos calcular a capacidade de suporte da sua fazenda. Professora, como é que eu faço isso? Medindo produção de capim. É isso. Todo mês, porque a gente está falando de uma planta perene, nós vamos ter que medir produção de capim. Tá? A altura tem sido um balizador muito importante para a gente manejar os nossos pastos. Tá? Então,
A altura serve para que a gente decida se vai tirar o gado daquele piquete ou não. Cada planta forrageira tem uma altura já definida previamente. Nós já estudamos isso para vocês. Então, nós temos uma tabela que a gente entrega para vocês, dizendo qual é a altura de cada um dos capins. Se você chegar para mim e perguntar, professor, o meu capim é dictioneiro, o meu capim é piatã, eu vou falar para vocês depois aí nas estações, vocês podem me perguntar, professora, qual a altura do meu capim? Eu respondo para vocês, porque a gente já estudou isso, a gente já sabe qual é a altura certa de manejo para cada um. Porque é o seguinte, quando você planta soja, milho, você quer que aquela área produza o máximo que der, não é isso? É o máximo, você vai colher grão, você quer o máximo. Capim não é o máximo. Você está doida, professor? Eu não quero maximizar a produção de forragem. Não quero o máximo. Sabe por quê? Porque o máximo na produção de capim significa muito talo e pouca folha. Entenderam? E o que eu falei para vocês um pouquinho antes, e vocês já viram isso? Gado gosta de quê? O que dá desempenho para o gado? Folha. Então, eu não quero o máximo. Quando eu falo de capim, eu quero a produção ótima, que é exatamente o momento que eu encontro qualidade e produção. Esse é o ponto. Tá? Então, eu chamo de otimização. Em pastagem, a produção não tem que ser máxima. Eu não quero buscar o máximo do meu capim, eu quero buscar o ótimo. Aí, eu vou dar o máximo do meu capim, eu vou tacar 300 kg de nitrogênio nele. Ele vai, daqui a pouco começa a ter sombra demais, alonga muito talo, e eu não tenho o desempenho que eu esperava nos meus animais. Porque eu deixei ele no máximo, eu não colhi no ponto certo, que é o ótimo. Então, colher no tempo certo é essencial, tá? Vou mostrar isso aqui para vocês rapidinho. Estou terminando, tá, gente? Falta 5 minutos, né? Já estou acabando aqui. Vou mostrar isso aqui para vocês rapidinho. Imagina que vocês são uma formiguinha, vocês entraram debaixo de um pasto, tá? Vocês são uma formiga que entrou debaixo do pasto. Você vai olhar para cima, você é a formiga, você vai olhar para cima. Não passa nada de luz. Está passando nada de luz ali, tá? Então, está tudo escuro ali debaixo, no pezinho do perfil ali, no pezinho do broto. Só que em outro passo, na hora que você, formiga, entra e olha para cima, ainda passa um pouco de luz. Está passando 5% de toda aquela luz solar que está chegando em cima do meu pasto ali. Então, nós temos 2 cenários. A formiguinha que está no escuro completo, mesmo de dia, porque não está passando nada, e a formiguinha que está com 5% entrando. E eu estou dizendo isso aqui para vocês para mostrar como que a ciência trabalha para resolver os problemas de vocês dentro da fazenda. Isso aqui, é um pasto de capim mombaça em que eu vou ter um acúmulo total de folha. À medida que o tempo passa, eu vou acumulando mais folha, tá? Será que isso é verdade? Vamos ver se isso é verdade. Porque vai chegar um momento aqui, gente, em que as folhas começam a morrer. Eu não vou ter mais tanta folha verde. O gado gosta de folha verde. Nessa mesma hora que as folhas começam a morrer, os talos começam a alongar. E aí eu começo a perder a qualidade do meu capim. Porque eu já vou ter uma relação folha com prejudicada. Tá? Que hora que isso acontece? Começa a morrer muito material, porque tem sombra, o material de baixo cresce. Por que o talo começa a alongar? A planta está lá competindo, certo? Os talos estão crescendo. Não tem luz lá embaixo. A formiguinha não está vendo nada, não está entrando luz nenhuma. O que a planta vai fazer? Eu vou alongar meu talo, que eu tenho que botar minha folha na luz. Aí ela alonga talo. Só que a outra pensa a mesma coisa e alonga talo. E aí começa uma competição e a planta para de investir os recursos em folha, que é o que o gado gosta, e passa a investir em talo. E aí você começa a ter um prejuízo no desempenho do seu gado nessa hora. No gado de leite, o cara vê isso todo dia, porque ele tira leite todo dia, ele sabe que o desempenho caiu. No gado de corte, isso dilui. Vocês não conseguem perceber isso assim, tá? Mas tem um prejuízo no desempenho, um prejuízo brabo, porque começa a ter muito talo. Então, o que eu tenho que fazer como manejadora de pasto? O que você tem que fazer na sua fazenda? Você tem que colocar os animais quando a formiguinha ainda consegue ver 5% da luz. Quando ainda passa alguma coisa, porque aí não tem que ficar competindo para subir talo. Certo? Essa é a altura que a gente determina. Aí o pessoal meus colegas da universidade falam, quando o seu pasto atingir 95% de interceptação luminosa, você põe o gado. Eu não posso chegar para você e falar isso. Você não tem um aparelho que mede os 95% de interceptação. Esse trem é caro para caramba. Eu tenho uma universidade velha, eu não consigo comprar um novo porque é muito caro.
O que eu vou falar para você? Quando o Mombaça atingir 90 centímetros de altura, você coloca o gado. Na metade disso você tira. Aí você acertou o seu manejo. Quando a Marandu atingir 30% de altura, você põe seu gado. Com 15 você tira. Não me interessa se é contínuo, se é rotacionado. Você vai fazer assim o rodízio do piquete baseado em altura, e para cada planta nós temos uma altura. Porque a formiguinha precisa de 5% de luz só, para não ter alongamento de talho e ter mais folha, para o seu gado ter melhor desempenho. Porque o que faz gado engordar é folha, não é talho. Não é material morto. Então a ciência trabalhou, e esses dados aqui são dados de anos de estudo, para poder trazer para vocês, para cada planta forrageira, uma altura pré-definida. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, esse experimento aqui é com gado de leite. Vou acabar. Tá? Então, olha só. Quando eu coloquei o capim Mombaça com 90 centímetros de altura, eu tive 14 litros de leite por vaca. Quando eu subi para 1,40 m, eu tive 10,8. Um pasto de Mombaça com 1,40 m é lindo. Você acha maravilhoso. Só que o que acontece? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Olha só o pasto de Mombaça. Esse aqui é com 90 centímetros, muita folha, pouquíssimo talo, pouco material morto. Olha só o outro. Opa. Olha o outro. Olha a diferença. Só que você não vê isso num pasto de 1,40 m, mas seu gado vê, o desempenho dele diminui. Então, manejar pasto por altura passa a ser uma estratégia de intensificação que o seu gasto é quase nada. Nós temos resultado de pesquisa que só de mudar o manejo na fazenda para começar a usar a altura, né, que é preconizada para o capim que o cara usa, teve 20% de aumento na produção. É muita coisa por nada, sem nenhum investimento, só investir em conhecimento. Eu vou dar uma acelerada aqui para vocês, e eu vou mostrar só esse aqui por último, tá? Essa tabela. Isso aqui é Braquiária decumbens, a nossa boa e velha braquiarinha com gás de corte. Nós trabalhamos com adubação nitrogenada variando de 75 a 300 kg de nitrogênio. Quando eu aumento a adubação nitrogenada, eu saio de 6,5 toneladas para 8,2 toneladas, certo? Só que para que eu conseguisse manter o pasto na altura de 20 centímetros, que é o determinado para a braquiarinha, eu fui obrigado a aumentar a lotação. Aí eu pergunto, eu estou preparado para poder aumentar essa lotação? Eu tenho como colocar esse gado? Se eu não tiver, eu não adubo. Porque aí o adubo não vai trazer efeito. Porque o desempenho individual do animal com adubação é muito pouco. O seu maior desempenho com adubação é por área. Então você tem que aumentar a lotação. O adubo só funciona se você souber manejar. Então adubar pasto sem manejar é prejuízo. Primeiro você aprende a manejar, depois você aduba. Não é o contrário. Tá? Que é o que acontece na maioria das vezes. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Os dois experimentos, as duas plantas, capim e zuri, a única coisa que não tem é fósforo. Só fósforo. Olha só como é que estão os dois. Ah, eu não consigo mostrar o vídeo para vocês. Não tá. Mas dá para vocês verem aqui a diferença, né? Olha só como é que é a cobertura vegetal. Só o que não tem aí é fósforo. Só para vocês verem como que aumenta a massa. Se eu não tiver gado para comer, não resolve a situação. Tá? Então, o aumento de massa prevê também o aumento na taxa de lotação. Tá? Então, para a gente finalizar, intensificar só vai ser possível quando você domina o manejo de pastagens. Não adianta irrigar, não adianta dividir piquete, não adianta tacar adubo se você não maneja direito. Então, numa escala de prioridade, aprender a manejar pasto é mais importante do que adubar, trocar a genética do gado ou fazer sistema de irrigação. Então, invista, né, para vocês e para a equipe em manejo de pastagens. A produção de forragem ela tem que ser otimizada e não maximizada. Pasto alto não necessariamente é pasto bom, porque vai ter muito talo, mostrei para vocês, e pouca folha. E só para vocês não esquecerem, né? Seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Pessoal, nós temos 2 livros, eu já falei com o pessoal da organização, eu vou sortear um livro aqui entre vocês e vou mandar com dedicatória. Depois vocês vão mandar o endereço e eu vou enviar o livro para vocês com a dedicatória, tá? Não sei como que eles vão fazer essa questão aí do sorteio. O Seu Dinheiro é Capim, que é um livro filosófico mesmo sobre a importância do capim dentro da sua fazenda. É um livro para pecuarista,
tá? Então, linguagem para pecuarista não é um livro científico, né? Para que vocês coloquem mesmo na cabeceira. Seu dinheiro é capim. E o outro, que é o Todo Ano Tem Seca. Você está preparado? Nesse livro a gente aborda especificamente a utilização do pasto. Não tem silagem, não tem feno. É só preparar o seu pasto nas águas para que você consiga ter maior disponibilidade de forragem na seca. Só esse é o objetivo. Melhorar os seus pastos para o período seco do ano. O QR Code está aí. Acho que, eu não sei não, acho que é só mirar ali, né, que dá para cair lá no site, tá bom? E tem as redes sociais, Forras de Cultura e Pastagens. Todo dia tem conteúdo. YouTube, Instagram, Twitter, é o negócio todo. Tem TikTok, mas eu não danço não, tá? Não tem dancinha no TikTok não. Então, fica todo mundo convidado. Sempre, em todas as redes sociais, vai ser isso aqui, ó, Forras de Cultura e Pastagens, tá? Eu agradeço muito a vocês aí pela receptividade, né? E espero que junto a gente consiga, né, vocês pecuaristas, as indústrias, empresas e academia, consigamos construir de fato uma pecuária competitiva. E como eu disse para vocês, nós temos potencial para simplesmente deixar o mundo no nosso vácuo, porque nós temos um potencial enorme para fazer uma pecuária cada vez melhor. Muito obrigada.